O Deus que abre e fecha corações em favor dos seus. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e vai alegrar o seu coração. Essa palavra está no livro de Daniel, capítulo 1 e 2. Eu quero ler junto com você os dois capítulos, por isso eu peço, fica comigo até o final, porque a gente vai ter 10 passagens, 10 momentos durante esse texto que vão saltar aos nossos olhos e juntos nós vamos enxergar o quão grande é o Deus que nós servimos. O quão grande é o amor que Deus tem por aqueles que são seus filhos, os que estão com Ele. Você vai ver como é lindo a gente enxergar que o Deus que Daniel serve, que é o nosso Deus, é o mesmo daquele tempo e é o mesmo neste tempo de hoje, o tempo em que nós vivemos. Ele não mudou, o nosso Deus não mudou. Então, eu já peço que o Senhor alegre o seu coração, te dê uma alegria que vem do alto para que a gente possa caminhar juntos nessa palavra. Fica comigo, separa um tempo especial, seja no momento em que você está indo fazer uma caminhada, ou parou para lavar uma louça, ou simplesmente está descansando. Separa esse tempo precioso que Deus tem muito para falar no nosso coração. Vem comigo. Então a gente começa aqui no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém com seu grande exército e cercou a cidade. O Senhor deu a Nabucodonosor uma grande vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá. E quando ele voltou para a Babilônia, levou alguns dos vasos sagrados que havia no templo de Deus e os colocou na casa dos seus deuses, do seu Deus na terra de Sinear. Ou seja, rei Nabucodonosor pegou os objetos que eram sagrados lá de Judá e colocou na casa do seu Deus na terra de Sinear. Isso lá na frente, no texto, em outros capítulos mais à frente, isso a gente volta a entender. Mas por enquanto a gente vai voltar em outro assunto aqui. Lá, ele mandou Aspenaz, o chefe dos oficiais do palácio real, escolher alguns rapazes entre os judeus que haviam sido presos em Jerusalém. E tinham que ser rapazes da família real e das famílias ricas e importantes de Judá. Eles deveriam aprender a língua, os costumes e a ciência dos caldeus. Então ele fala assim, escolha rapazes fortes, sem defeitos físicos e com boa saúde e boa aparência, disse o rei. Eles devem ter uma boa instrução, boa cultura geral e ser capacitados para viverem no palácio real. O próprio rei escolheu a comida que eles deveriam comer, a comida que deveria ser dada a esses jovens. Tudo do bom e do melhor. Da própria despensa do rei, que eram vinhos e as melhores carnes. Eles deveriam ser alimentados dessa comida por 3 anos, ou seja, eles iam ser treinados para servir a Babilônia, né? Quando terminasse o treinamento, eles passariam a servir o rei. Entre os escolhidos estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. Só que Aspenaz, que era o chefe do pessoal do palácio, deu aos 4 rapazes outros nomes, que eram nomes babilônicos. E Daniel ele passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Agora presta atenção nesse versículo aqui, ó. Versículo 8. Daniel ele decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a ele, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ou seja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram do Senhor. E eles decidiram que eles nunca iriam comer nada que fosse consagrado, né? Que viesse do rei da Babilônia. Então, o que eles pediram? Eles foram até os chefes dos oficiais e pediram para pedir permissão para eles comerem outros alimentos. Agora, saca isso aqui, ó. Sem saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Então, presta atenção. Daniel ele tinha decidido que ele não ia se corromper. Ele não ia comer de comidas impuras, né, que eram do rei. Então Deus ele colocou, ele abriu o coração
do chefe dos oficiais. Ele abriu o coração e colocou simpatia e bondade no coração dele, em favor de Daniel. Então, presta atenção. Então, Deus cuida dos seus, abrindo o coração daqueles para ver com bons olhos as petições dos filhos dele. Apesar disso, Aspenaz ficou alarmado com a sugestão de Daniel. Eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos em comparação aos outros rapazes da sua idade, ele vai mandar cortar a minha cabeça, porque eu não obedeci às ordens que ele me deu. Daniel ele procurou o mordomo, que era o chefe dos oficiais que tinha indicado para cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias, e falou: peço que o senhor faça uma experiência com a gente e com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê além de legumes para comer e água para beber. Quando terminaram os 10 dias, eles fizeram uma comparação para ver a aparência deles. E para surpresa, o mordomo ele concordou com tudo isso, e para surpresa deles, 10 dias depois, e seus 3 amigos eles estavam com uma aparência melhor do que a aparência dos outros rapazes. Eles estavam mais fortes, mais saudáveis, e os rapazes que haviam comido a comida do rei, eles estavam mais magros, estavam piores. Depois disso, o mordomo só deu legumes e água, deixando de lado a comida especial e o vinho dado pelo rei. Agora presta atenção nesse versículo 17. Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura e a ciência daquela época. Além disso, Deus deu a Daniel uma capacidade para interpretar o significado dos sonhos e visões. Olha que tremendo. Porque Deus ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Então ele deu a Daniel a capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Então, quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e falamos: Senhor, eis-nos aqui, que a minha vontade seja a tua vontade, me ajuda. O Senhor ele vai te capacitar para aquilo que você nem sabe que vai acontecer. Às vezes caem coisas no seu colo e fala assim: mas por que isso está acontecendo aqui agora comigo? É Deus te capacitando para algo que vai acontecer, que já está nos planos dele. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Deus ele abre o coração dos chefes, tal. 17. Deus ele capacitou Daniel para algo que ainda vai acontecer. Eu quero testemunhar para você algo que aconteceu comigo, tá? Certa vez eu fui solicitado para fazer uma narração, uma dublagem de um vídeo. E quando eu bati os olhos ali para ver a proposta, eu enxerguei 6 minutos de dublagem que tinham que ser feitas. Porém, o cliente tinha uma verba específica onde eu tinha que fazer também a tradução desse vídeo e fazer a dublagem dele. E a verba que ele tinha disponível cabia perfeitamente, até sobrava bastante, né? Eu ia ganhar um bom dinheiro. Aí eu mandei a proposta para ele, formalizando. Só que eu tenho o costume de sempre conversar com o Senhor e buscar diante dele, colocar diante dele cada projeto, né? E aí, nesse dia eu acabei não fazendo isso, tive um pouco de ansiedade ali, mandei. E aí quando o cliente me respondeu, aprovando tudo certo, quando eu bati os olhos novamente, o tempo dessa gravação não era 6 minutos, eram 6 horas de dublagem. E o trabalho já estava aprovado para ser feito. Imagina uma pessoa que deu um frio na barriga e gelou assim, né? Na hora, ai meu Deus. Os meus olhos enxergaram 6 minutos, mas eram 6 horas. Então o que eu vou fazer, né? Aí eu fui orar, né? Mas aí o que aconteceu? A gente tinha um grupo que a gente se reunia para ler livros cristãos, e a gente, no final, tinha um mover de oração. E aí uma das irmãs foi usada como boca de Deus para falar comigo. E ela começou a falar assim: filho, eu já não falei para você, a cada projeto, cada orçamento, você conversar comigo, você colocar diante de mim? A partir de hoje, sempre faça isso. E ele começou a falar como boca, ela não sabia de nada. E eu falei: amém, amém, Senhor. Né? E aí, e Deus falou pela boca dela assim: eu vou resolver essa situação. Ok, aí passou o outro dia,
eu entrei em contato com um dublador amigo meu, que também é tradutor, ele que ia fazer a tradução para mim. Eu falei assim, olha, eu tô com uma situação assim, preciso muito da sua ajuda. Ele falou assim, Dimas, há 2 dias atrás, Deus me levantou na madrugada e falou assim, fique atento ao Dimas, porque ele vai precisar de você. E aí eu falei, nossa, que Deus tremendo, né? Ele levantou ele na madrugada, ele é um servo de Deus, e falou que eu ia precisar dele, ou seja, nem tinha acontecido ainda o problema, o cliente nem tinha solicitado a proposta, e Deus já tinha levantado ele para falar que eu ia precisar dele, porque Deus sabia, conhecia o meu coração. E Deus permitiu que eu passasse por isso para que eu aprendesse que eu tinha que ir buscá-lo. Eu paguei um preço, né? Porque eu recebi muito menos do que deveria receber, mas eu paguei o preço. E o Senhor resolveu a situação. Ele usou o servo dele que fez um valor que eu sou grato a ele até hoje por isso. Mas o que eu quero te mostrar? Quando nós estamos com o Senhor, Ele cuida de nós, Ele levanta pessoas para estarem conosco, Ele trabalha nas situações ao nosso favor. E mesmo que muitas vezes a gente erre, pela misericórdia e amor dele, Ele cuida de nós, está cuidando de nós. E aquele trabalho foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, que me forjou como um bom dublador, porque era muito tempo de dublagem para ser feita. Ou seja, o mesmo Deus que a gente serve é o Deus que Daniel serviu. Então, olha que tremendo, Deus cuida dos seus. Ele abre e fecha corações. Ele abriu o coração do meu amigo para me ajudar. Ele abriu o coração do chefe aqui dos oficiais em favor de Daniel. Bom, então Deus deu capacitações especiais para Daniel ali em 17, em sonhos e visões. Quando os 3 anos de treinamento terminaram, o chefe dos empregados levou todos os rapazes diante do rei Nabucodonosor, conforme as ordens que ele tinha recebido. O rei conversou longamente com cada um deles, mas nenhum dos rapazes o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles passaram a servir o rei. Agora presta atenção no 20. Em todos os assuntos que exigiam conhecimento e capacidade de julgar, o rei descobriu que os conselhos daqueles 4 rapazes eram melhores do que o dos magos astrólogos do seu reino. Então, olha que tremendo, o próprio rei ele discerniu e enxergou isso nos rapazes. Então, o que vem de Deus é sempre muito melhor do que vem das trevas. E a gente tem que ficar com essa palavra. O que vem do Senhor, quando nós vamos buscar no Senhor, o Senhor nos entrega coisas que vão muito além daquilo que a gente precisa naquele momento, mas Ele sabe do que nós vamos precisar. E são coisas muito melhores do que as trevas, do que o mundo pode nos oferecer. Nada do que tem no mundo é melhor do que vem de Deus. Vamos continuar. Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Certa noite, no 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e acordou com muito medo. E perdeu seu sono. Imediatamente ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, e ordenou que eles lhe dissessem que tinha sido o que tinha sido o seu sonho. Quando eles vieram e se apresentaram diante do rei Nabucodonosor, ele falou assim: Eu tive um sonho, eu quero que vocês me contem o meu sonho, porque eu tenho medo de que alguma coisa muito ruim possa acontecer. Então os astrólogos, falando em aramaico, disseram ao rei: Que o rei viva para sempre. Senhor, conte-nos o seu sonho. E então a gente pode dizer o significado dele. Mas o rei respondeu aos astrólogos: Se vocês não me disserem qual foi o sonho e qual o seu significado, todos vocês terão as suas cabeças cortadas. Não, perdão, serão cortados em pedaços. Então Nabucodonosor ficou furioso e mandou os seus servos trazerem Sadraque, Mesaque e Abidnego perante ele. Opa, perdão. Eu pulei a página. Vamos voltar aqui. Vão ser cortados em pedaços. E eu destruirei completamente as suas casas. Mas se vocês me revelarem o sonho e me explicarem o seu significado, eu lhes darei presentes, recompensas e muitas honras,
Portanto, digam-me qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação. Mas eles responderam ao rei: Como nós podemos explicar o significado dos sonhos se o Senhor não nos disser como ele foi? Então o rei respondeu: Já descobri o seu plano. Vocês estão tentando ganhar tempo porque conhecem a minha decisão. Se vocês não podem me dizer qual foi o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês combinaram para me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Como pensam que eu vou acreditar na interpretação se não me contarem o sonho? Os sábios responderam ao rei: Não há ninguém em toda a terra. Olha, presta atenção nisso. Não há ninguém em toda a terra que possa dizer a uma pessoa o que ela sonhou. E nenhum rei deste mundo, por maior que seja, chegou a pedir uma coisa dessas aos seus sábios, adivinhos e astrólogos. Aí os próprios magos falaram, né? O que o rei está exigindo é impossível. Ninguém pode lhe contar o seu sonho. Só os deuses, e eles não vivem entre nós, mortais, para ajudar a resolver este pedido. Ou seja, os próprios magos e adivinhos que servem às trevas, eles reconhecem que eles não têm todo o poder. Mas vamos ver o que vai acontecer. Quando o rei ouviu essa resposta, ele ficou cheio da ira e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos todos os sábios. Também fossem mortos. Daniel e seus amigos foram procurados para que também fossem mortos, juntos com os outros. Mas quando Arioque, ou Ariuque, comandante da guarda do rei que estava encarregado de matar os sábios, veio procurar os 4. Olha lá, presta atenção agora. Daniel dirigiu-se com sabedoria. Ele perguntou a Arioque: por que o rei está tão furioso? Por que ele deu uma ordem tão severa? Aí Arioque lhe contou tudo o que havia acontecido. Então Daniel foi ver o rei e falou assim: Dá-me um pouco de tempo, Senhor. Eu lhe contarei o sonho e o seu significado, disse Daniel ao rei. O que a gente percebe aqui? Que Daniel, ele foi diante do rei seguro de que ele precisaria buscar em Deus a resposta. Então, por isso que ele pede tempo ao rei. Ou seja, muitas situações, as coisas de Deus, pelo menos do que eu posso falar da minha vivência com a minha esposa, a minha família, as coisas que vêm muito de sopetão e decisões que você vai tomar sem perguntar a Deus primeiro, acaba dando errado. Então, se você tentar fazer a coisa na força do teu braço, pode ser muito pior. Então, quando você vai buscar em Deus a resposta de algumas situações, Deus ele vai trazer a direção para você, assim como ele fez com Daniel. Vamos ver? Então Daniel foi para casa e contou para os seus amigos, e junto eles começaram a pedir misericórdia a Deus. E pediram que Deus lhes revelasse o segredo para que eles não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Deus revelou a Daniel numa visão o sonho que o rei havia tido e o seu significado. Então Daniel louvou o Senhor, dizendo: Bendito seja o nome de Deus para sempre, porque ele tem sabedoria e poder. Então, a gente serve a um Deus que ele revela o sonho dos sonhos, ele revela em sonho o sonho dos outros. Este é o Deus que a gente serve. Os sábios, os magos, eles não têm o poder. As trevas não têm acesso a isso. Mas nós servimos a Deus, ao nosso Senhor, que é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Daniel ele louvou ao Senhor dos céus, dizendo: Bendito seja o nome de Deus para sempre, porque só ele tem sabedoria e poder. E ele que faz mudar os tempos e as estações. É ele que derruba os reis e os seus tronos e coloca outros em seu lugar. Deus é quem tem este poder. E é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes.
Ele revela mistérios e segredos profundos que o homem não pode conhecer. Presta atenção nisso. Ele conhece tudo que está escondido nas trevas, porque a luz habita com ele. Deus dos meus antepassados, Daniel falando, eu lhe agradeço e louvo o seu grande nome, porque o Senhor me deu sabedoria e poder, e também porque agora o Senhor me revelou aquilo que pedimos, o sonho do rei e os seus significados. Então, o que acontece? Daniel, ele chega diante de Deus e reconhece, em humildade, que vem de Deus toda a capacitação e sabedoria. Olha só, então Daniel procurou Arioque, que estava encarregado de matar todos os sábios da Babilônia, e disse, não mate esses homens, leve-me ao rei e eu interpretarei o seu sonho. Arioque, mais do que depressa, levou Daniel à presença do rei, dizendo, encontrei um homem entre os exilados judeus que vai revelar o seu sonho, rei. O rei falou para Daniel, também chamado de Beltesazar, isso é verdade? Você pode me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu, nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho poderia revelar isto ao rei, mas há um Deus, nos céus, que revela os segredos. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o seu sonho e o que vai acontecer no futuro. O sonho e as visões do Senhor, rei, foram os seguintes. Quando o rei estava deitado, o Senhor sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela os segredos mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Lembre-se, Senhor, de que conheço este segredo não porque eu seja melhor ou mais sábio do que os outros homens, mas porque Deus me revelou para o benefício do rei, para o Senhor entender os seus pensamentos. Aqui nós vemos Daniel em humildade, mostrando e reconhecendo que vem de Deus todo o seu poder, toda a revelação. Ou seja, quando nós fazemos qualquer coisa, nós temos que reconhecer que todos os nossos talentos e capacitações é Deus que nos habilita para fazer. Então, se você não tem alguma habilidade ou uma capacitação, vá diante de Deus pedir, coloque diante dele o que tem que ser feito, que ele vai capacitar, e você vai louvar o nome dele por isso. O rei Nabucodonosor. O Senhor viu uma grande imagem, uma estátua de homem. A estátua era impressionante, brilhava muito e causava medo e espanto ao rei. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram feitos, parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei olhava para a estátua, uma pedra foi cortada na montanha, sem uso da força humana. Essa pedra caiu sobre os pés, e o ferro e barro e a estátua os destruiu. Então toda a estátua veio abaixo numa mistura de ferro, barro e bronze, prata e ouro. Tudo ficou reduzido a pó, como a palha da debulha de trigo na eira durante o verão. Mas a pedra, que tinha destruído a estátua, cresceu e se tornou uma grande montanha e ocupou toda a terra. Este foi o sonho. Agora o Senhor ouça a interpretação. Majestade, o Senhor é o Rei dos reis. Domina sobre muitas nações, pois o Deus dos céus lhe deu o reino, o poder, a força e a glória. O Senhor reina sobre os lugares mais distantes do mundo, até mesmo sobre os animais, as aves, porque Deus assim mandou. Deus institui, coloca e tira. O Senhor, rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Mas quando o seu reino terminar, outra grande nação dominará o mundo. Esse reino será inferior ao seu. Depois que este reino cair, uma terceira nação dominará sobre toda a terra, representada pela barriga e pelos quadris de bronze da estátua. A seguir virá o quarto reino, que será forte como o ferro. Esse reino vai ferir, esmagar e conquistar outras nações. Os pés e dedos que o rei viu, feitos de uma mistura de ferro e barro, mostram que, mais tarde, esse reino será dividido. Algumas de suas partes serão fortes como o ferro, e outras fracas,
como o barro. Essa mistura de ferro e barro também mostra que os reinos procurarão se fortalecer através da aliança entre os líderes, mas isso não dará certo porque o ferro e barro não se misturam. Presta atenção agora. Mas quando esses reis estiverem no poder, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. É Deus que estabelece os reinos. Nenhuma nação conquistará esse reino. Ele reduzirá os outros reinos a nada, e esse reino durará para sempre. Este é o significado da pedra que foi cortada da montanha, sem uso de força humana. A pedra que reduz a pó o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. O Senhor é verdadeiro e a interpretação do sonho do rei é certa e fiel. Admirado, o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e colocou o seu rosto em terra. Ordenou que seus servos fizessem ofertas especiais e queimassem incenso diante de Daniel. Vamos para a última parte agora. Presta atenção. É verdade, Daniel, disse o rei. O seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, porque ele revelou a você este segredo. Depois disso, o rei fez com que Daniel se tornasse muito famoso e respeitado. Deus deu a ele muitos presentes... Deu a ele, o rei Nabucodonosor, muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia. Além disso, Daniel foi escolhido para chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Mesaque e Abidnego para seus auxiliares responsáveis pelos negócios da província da Babilônia. Daniel permaneceu no palácio real. A gente acaba aqui o texto. Mas eu quero ressaltar para você agora algo muito importante. Deus, ele colocou Daniel e os seus amigos em um lugar alto, em lugares altos, cumprindo o propósito do Senhor. Ele mostra que existe só um Deus, que era para mostrar para aquele pessoal que só existe um Deus. Foi Daniel que livrou da morte os magos. Que poder que os magos têm, que os feiticeiros têm? Que poder é esse que eles têm? Mas Daniel foi buscar, ajoelhou, foi buscar em oração, e Deus trouxe a revelação para ele. Nós servimos a um Deus que ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele é capaz de revelar o sonho dos sonhos. O que é mais importante aqui que eu quero compartilhar com você? Daniel, ele não precisou se corromper as coisas desse mundo para que ele alcançasse o que ele precisava alcançar. Daniel alcançou os sonhos que estavam no coração de Deus. E é isso que eu quero te perguntar hoje. Você está disposto e disposta a viver os sonhos que estão no coração de Deus? O que Deus tem de melhor para a sua vida? Que muitas vezes para os seus olhos pode ser por um caminho totalmente estranho e difícil, mas aos olhos de Deus é bom, perfeito e agradável. Então é isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Você está disposto, disposta a viver os sonhos de Deus, a decidir não buscar caminhos, estratégias, jeitinhos para conseguir conquistar aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Faça a pergunta inversa: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Fala para Deus colocar no teu coração os sonhos que estão no coração dele, para que você possa viver. O Senhor, ele tem o melhor para você, a melhor estratégia, o melhor sonho, o melhor propósito. E como você viu, o Senhor, ele vai te capacitar para coisas que você nem sabe que você vai precisar. Mas Deus, ele vai te capacitar, assim como capacitou Daniel a interpretar os sonhos, porque lá na frente ele ia ser morto. Mas com essa capacidade que Deus deu, ele deu vida. E deu vida a outras pessoas que iam morrer. Então, pergunta para o Senhor, ao que o Senhor está te chamando, qual o teu propósito, quais os talentos que Deus tem colocado na sua vida, que são para glorificar e honrar o nome dele. Em nome do Senhor Jesus, eu quero
agradecer ao Senhor pela sua vida e que você possa se alegrar nesse dia em servir ao Senhor, em servir a Deus com um propósito, o propósito que está no coração dele. Um dia incrível para você, uma semana abençoada. Deus te abençoe.